De acordo com a Forbes, na última publicação de sua lista de bilionários, o proprietário da Tesla, SpaceX e X, anteriormente Twitter, Elon Musk, foi considerado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em aproximadamente 437 bilhões de dólares. Para contextualizar, a riqueza pessoal de Elon Musk supera o Produto Interno Bruto, PIB, de 88% dos países ao redor do globo. Isso significa que uma única pessoa detém recursos equivalentes aos de uma nação considerável. É um nível de riqueza que ninguém conseguiria gastar ao longo de uma vida, por mais extravagantes que fossem seus hábitos. Atualmente, Elon Musk tem 53 anos. Mesmo que ele considere a possibilidade de criogenia para prolongar sua vida, vamos supor, para fins de argumentação, que ele viva até os 80 anos. Para esgotar sua fortuna de 437 bilhões de dólares nesse período, desconsiderando os juros, ele precisaria desembolsar cerca de 41 milhões diariamente pelo restante de sua vida. Isso equivale a mais de 20 vezes a renda de um americano ao longo de toda sua carreira, gastos a cada dia por aproximadamente 10 mil dias consecutivos. John D. Rockefeller, por sua vez, é o mais rico da era moderna, acumulando uma fortuna equivalente a algo entre 400 bilhões e 500 bilhões em valores ajustados. Fundador da Standard Oil, Rockefeller controlava quase 90% da indústria petrolífera dos Estados Unidos no final do século XIX, tornando-se o primeiro bilionário nominal do mundo. Sua influência foi tão gigantesca que ele transformou o petróleo em um dos bens mais essenciais do mundo moderno, moldando economias e definindo padrões de negócios e filantropia que permanecem até hoje. Embora Elon Musk seja o indivíduo mais rico da atualidade, ele não é a pessoa mais rica que já existiu. Surpreendentemente, ajustando pela inflação, ele nem se aproxima desse título. Estima-se que Mansa Musa, o sultão do Império do Mali no século XIV, possuía uma fortuna superior ao dobro da de Elon Musk, sendo maior do que as fortunas combinadas de Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett e Bernard Arnault. É curioso que, apesar de sua posição financeira lendária nos anais da história humana, muitos nunca tenham ouvido falar desse homem. Você já ouviu falar dele? Deixe aqui embaixo nos comentários. Mansa Musa nasceu há quase 750 anos e governou o Império do Mali, o maior já visto na África Ocidental. No auge, no século XIV, o Império abrangia quase 1.300.000 km² e abrigava cerca de 5% da população mundial. A ascensão do Império do Mali foi construída sobre sua riqueza inimaginável, proveniente principalmente de duas commodities abundantes localmente: ouro e sal. Na época, aproximadamente metade de todo o ouro do Velho Mundo, ou seja, Europa, África e Ásia, vinha de apenas 3 minas de ouro no Mali. Embora hoje possamos achar surpreendente, o sal era uma mercadoria extremamente valiosa, essencial para a preservação de alimentos e a saúde humana, tornando-se um fator econômico crucial naquela época. No século XIV, em várias regiões da África, o sal era considerado uma mercadoria de valor incomparável, a ponto de literalmente valer seu peso em ouro para os compradores certos. Embora isso possa parecer surpreendente à primeira vista, faz muito sentido quando analisamos mais de perto. O sal é um elemento essencial para a dieta humana. Sem ele, simplesmente não podemos sobreviver. Além de sua importância biológica, o sal tinha uma aplicação prática indispensável: realçar o sabor dos alimentos e atuar como conservante, algo especialmente relevante em um período anterior à invenção da refrigeração. Em regiões onde o sal era escasso, ele se tornava um bem de valor inestimável. Em contraste, o ouro, apesar de também ser valorizado, tinha um uso muito diferente. Nos dias de hoje, empregamos ouro em tecnologias avançadas, como eletrônicos e até naves espaciais. No entanto, no século XIV, sua principal utilidade estava na estética. O brilho e a beleza eram seu maior atrativo. Mansa Musa, considerado um dos indivíduos mais fascinantes e ricos da história, nasceu por volta de 1280 d.C. e tornou-se o 10º governante do Império do Mali, em aproximadamente 1312 d.C.
Sua ascensão ao poder foi bastante incomum. Ele foi nomeado governante interino enquanto seu antecessor, Abubakar Keita II, organizava uma expedição para explorar o que havia além do Oceano Atlântico. Abubakar Keita II, movido por curiosidade e um espírito explorador, reuniu uma frota impressionante de cerca de 3.000 navios e lançou-se ao mar. Ele acabou deixando para trás seu trono e uma das maiores fortunas acumuladas na história, sem qualquer evidência concreta de que encontraria algo do outro lado. Conforme os registros disponíveis, nem ele nem sua frota retornaram. Nota: alguns historiadores sugerem que ele pode ter alcançado a América do Sul, mas não existem evidências definitivas que comprovem essa hipótese. É um tema debatido no meio acadêmico. O ponto central para nossa narrativa é que Abubakar Keita II nunca voltou, o que resultou na coroação oficial de Mansa Musa. Como governante, ele não apenas consolidou o poder, mas também expandiu consideravelmente os territórios do Império do Mali. Enquanto aumentava sua já colossal riqueza, vale mencionar que Mansa não era um nome próprio, mas sim um título de nobreza que significava imperador ou sultão. Agora, como líder de um dos maiores impérios da África, quão rico era Mansa Musa? Antes de falarmos em números, vejamos um exemplo prático. Mansa Musa era um muçulmano devoto e, como tal, sentia-se obrigado a cumprir o Hajj, a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, um dos 5 pilares do Islã que são considerados obrigações fundamentais para os fiéis. Não é exagero dizer que quando Mansa Musa decidiu fazer sua peregrinação a Meca, a jornada do Mali à Península Arábica tornou-se uma das mais extraordinárias já realizadas por um ser humano. Na verdade, não foi apenas um ser humano. Mansa Musa liderou uma caravana gigantesca que incluía 60.000 homens e mulheres, 100 elefantes, 80 camelos, uma guarda pessoal composta por 500 guerreiros altamente treinados e suprimentos suficientes de comida, água e animais para alimentar todos durante o trajeto. Basicamente, Mansa Musa empreendeu essa viagem de 4.300 km como o líder de uma cidade móvel que se estendia além do horizonte. Para se ter uma ideia, a comitiva era mais impressionante e extravagante do que qualquer desfile ou cortejo da ficção. Até mesmo aquele de Aladdin, quando ele tenta impressionar a princesa Jasmine com a ajuda de um gênio mágico. E, como qualquer viajante, Mansa Musa também parecia gostar de levar um dinheiro extra. Mas é claro, esse extra assume outra dimensão quando falamos do homem mais rico da história. Ele trouxe consigo 21.000 quilos de ouro maciço para eventuais despesas. Só por precaução, caso surgissem boas promoções pelo caminho, certo? Agora você pode estar se perguntando como ele transportou uma quantidade tão imensa de ouro. Bem, além do que ele podia carregar em sua posse pessoal, a tarefa ficou a cargo de 2.000 escravos, cada um carregando aproximadamente 2 kg de ouro. Além das barras de ouro, Mansa Musa também trouxe consigo milhares de quilos de pó de ouro, usado como moeda em seu império. Quando somamos tudo isso, as dezenas de milhares de pessoas, os animais e as quantidades incalculáveis de ouro, é justo dizer que o mundo nunca tinha presenciado nada como essa demonstração de riqueza durante uma peregrinação a Meca. No entanto, por mais que parecesse um show de extravagância, essa exibição de riquezas não era exatamente o que aparentava ser. Como você talvez saiba, um dos pilares do Islã é o zakat, a prática de doar parte de sua riqueza para causas de caridade. De fato, Mansa Musa não trouxe todo esse ouro para si mesmo. Ele tinha a intenção de distribuí-lo aos pobres ao longo de sua jornada. Literalmente todo ele. É dito que Mansa Musa distribuiu tanto ouro durante o trajeto para a Meca que ele sozinho derrubou o preço do ouro em quase toda a África do Norte e na Península Arábica Ocidental. Isso afetou grandes cidades comerciais, como Cairo, Medina e Meca, desencadeando uma recessão durante cerca de uma década. Ele foi essencialmente o Mr. Beast de sua época, mas sua generosidade não se limitava apenas à doação de ouro. Mansa Musa também queria disseminar suas crenças religiosas e culturais pelo mundo. E, sendo o homem mais rico da história, ele não se contentou em simplesmente espalhar a palavra. Ele começou uma tradição única. Toda sexta-feira, durante a peregrinação,
ele mandava construir uma mesquita no local em que estivesse. Considerando que a viagem de Mansa Musa levou quase 2 anos para ser concluída, isso resultou na construção de inúmeras mesquitas ao longo do caminho. No entanto, para sermos justos, é importante reconhecer que muito tempo se passou desde que ele governou o Império do Mali, e os registros escritos daquela época são escassos ou inexistentes. Isso torna difícil determinar com absoluta certeza se suas intenções durante a peregrinação foram puramente filantrópicas e espirituais. Alguns historiadores especulam que, além de motivos religiosos, Mansa Musa aproveitou a peregrinação como uma oportunidade para exibir sua riqueza e poder, funcionando como uma espécie de exercício de relações públicas medieval. A jornada pode ter sido uma forma de impressionar aliados, intimar potenciais inimigos e, acima de tudo, colocar o Império do Mali no mapa mundial, algo que ele de fato conseguiu, tanto no sentido figurado quanto no literal. Como resultado direto da fama que Mansa Musa e seu império conquistaram durante sua viagem a Meca, ambos começaram a aparecer em mapas globais pela primeira vez, incluindo o Atlas Catalão, um dos mais importantes mapas medievais do século XIV. O próprio Mansa Musa é retratado no Atlas, segurando uma moeda de ouro, com uma aparência majestosa que simboliza seu status de chefe absoluto. Além disso, a peregrinação serviu como uma impressionante campanha de recrutamento. A riqueza, a generosidade e poder de Mansa Musa atraíram milhares de admiradores e permitiram que ele trouxesse para o Império do Mali os serviços de alguns dos mais notáveis pensadores e artistas da época. Muitos desses talentos foram recrutados durante a jornada e retornaram com ele após o Hajj, ajudando a expandir a influência cultural e intelectual de seu império. Após retornar ao Mali, Mansa Musa começou a distribuir sua riqueza de forma ainda mais generosa dentro das fronteiras de seu império. Ele financiou a construção de mesquitas e madraças, instituições educacionais, em diversas cidades. Um local em particular recebeu grande parte de sua atenção: Timbuktu. Timbuktu é um lugar que muitos já ouviram falar, embora poucos saibam exatamente por que ou consigam apontá-lo no mapa. Para alguns, pode parecer uma localização mítica, como Atlântida ou Eldorado. Esse status de lugar distante e inatingível surgiu, em parte, porque nenhum europeu conseguiu chegar a Timbuktu até a década de 1830. Mas o motivo principal da fama de Timbuktu está diretamente ligado a Mansa Musa. Durante seu retorno de Meca, ele anexou Timbuktu ao Império do Mali e começou a transformá-la em um dos mais importantes centros de comércio, cultura, religião e aprendizado, não apenas na África, mas no mundo. A mesquita Djinguereber, construída com 200 kg de ouro maciço, ainda está de pé hoje e faz parte da Universidade de Timbuktu, que, por um tempo, foi uma das instituições de ensino mais renomadas do mundo, com 25 mil estudantes e uma biblioteca que continha 1 milhão de livros. Isso é mais do que o número de livros estimados na grande biblioteca de Alexandria durante seu auge. Uma realização impressionante, especialmente considerando o que naquela época muitos europeus viam a África como um continente de selvagens incultos. Colocar um número exato no patrimônio líquido de Mansa Musa nos dias de hoje é difícil, mas a estimativa mais citada, ajustada pela inflação, aponta para cerca de 2,6 trilhões de dólares. Isso é aproximadamente equivalente ao PIB atual da Alemanha ou do Japão. Nota: o valor de 2,6 trilhões é amplamente aceito como uma estimativa ajustada pela inflação, mas dados concretos sobre sua riqueza exata são praticamente impossíveis de obter devido à falta de registros detalhados da época. Na verdade, essa cifra é apenas uma aproximação, mas não é algo que realmente importe. Mansa Musa era tão rico que os números exatos se tornam irrelevantes. Sua riqueza parecia ser, para todos os efeitos práticos, ilimitada. Ele podia fazer o que quisesse, sempre que desejasse. Felizmente, o que ele mais gostava de fazer era usar sua riqueza para melhorar a vida das pessoas ao seu redor. E convenhamos, existem formas muito piores de gastar a maior fortuna da história, não acha? Agora me diga, você já conhecia essa história? Deixe aqui nos comentários. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado e até a próxima!